Será que nós pagamos pelos pecados cometidos pelos nossos pais? As ações dos nossos antepassados podem realmente afetar o nosso destino? Essa é uma questão que gera controvérsias e dúvidas entre muitos cristãos. Vamos examinar a questão da culpa sob a perspectiva da lei. Que lições podemos tirar sobre a lei de Italião? Olho por olho, dente por dente ou responsabilidade pessoal? A Bíblia nos oferece respostas claras, apesar de aparentes contradições, especialmente sob a ótica do livro de Ezequiel. Mas como reconciliar com outros textos do Antigo e Novo Testamento? Assista até o fim, para que sua dúvida não passe para gerações futuras. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo nos ensina a base para o conceito do pecado original, que afirma que o pecado de Adão trouxe corrupção e morte a toda a humanidade. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ao pecar, Adão introduziu o pecado no mundo e todos os seus descendentes são de alguma forma afetados. Isso parece, à primeira vista, um tipo de maldição que herdamos de Adão. De fato, todos nascemos com uma natureza pecaminosa e isso se reflete em nossa inclinação para o pecado. O Salmo 51 também reforça essa ideia. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Essa realidade explica porque todos os seres humanos são pecadores por natureza e estão condenados à morte, tanto física quanto espiritual, como consequência do pecado. Mas a história não termina aqui. Guarde este ponto que voltaremos nele. Confira agora outros versículos que contribuem para a ideia de maldição hereditária. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Este é um texto frequentemente utilizado para quem deseja defender a ideia de punição dos pais aos filhos. Realmente indica que o pecado dos pais afetam as gerações futuras, principalmente quando essa lei é reafirmada em Deuteronômio capítulo 5, repetindo o mesmo princípio. Porém, a palavra visitar nestes versículos pode ser interpretada como punir ou trazer à memória, implicando que os atos dos pais trazem consequências para além de suas próprias vidas. No entanto, é importante notar que esse julgamento está relacionado àqueles que odeiam ao Senhor, como é dito no final do versículo. Isso sugere que a rebeldia continuada contra Deus é o que provoca essas consequências duradouras e não uma condenação automática apenas por ser descendente de alguém. Podemos citar o caso de Acã em Josué capítulo 7, que trouxe destruição não apenas para si mesmo, mas para toda a sua família. Uma punição realmente severa. Outro exemplo é o do rei Davi. Embora tenha sido homem segundo o coração de Deus, seus pecados tiveram consequências devastadoras para a sua família. O adultério com Batseba e a eliminação de Urias resultaram em grandes problemas em sua casa, incluindo a morte do seu filho recém-nascido. Seus outros filhos, Amnon e Absalão, também sofreram consequências. Assim, com esses exemplos, parecem indicar realmente uma maldição hereditária. Outros textos, porém, podem dizer o oposto. Confira.
A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Este versículo é direto ao afirmar que cada pessoa é julgada por suas próprias ações, eliminando a ideia de transferência automática de culpa ou condenação entre gerações. A responsabilidade pessoal é o ponto central desta passagem. O contexto de Ezequiel 18 mostra que o povo de Israel estava utilizando um provérbio para justificar suas dificuldades. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Em outras palavras, o povo acreditava que estavam sofrendo por causa dos pecados de seus antecessores. Deus, por meio de Ezequiel, corrige essa mentalidade, afirmando que ele julga cada pessoa de acordo com seus próprios atos. Em Jeremias 31, Deus declara: naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. Os dentes de todo homem que comer uvas verdes se embotarão. Aqui o profeta confirma a mesma mensagem de Ezequiel. Cada pessoa seria responsabilizada apenas por seus próprios atos, encerrando a ideia de uma maldição automática, passando de geração em geração. Agora vamos ao ponto em que paramos em Adão. Enquanto discutimos a responsabilidade individual diante de Deus e a ideia de maldição hereditária, é importante entender que um dos principais temas da Bíblia é o pecado original em Adão. Contudo, existe o tema principal da Bíblia, que é a redenção em Cristo Jesus. A própria Escritura faz um paralelo ao primeiro Adão, que pecou levando toda a humanidade ao pecado, e Cristo, o segundo Adão, o nosso Redentor, que pagou pelos nossos pecados, quebrando a maldição que havia sobre nós. Porém, a salvação é recebida individualmente pela fé. Vamos explorar essa relação para vermos como Cristo, ao se fazer maldição por nós, reverte o que herdamos de Adão. Assim, pois, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Aqui vemos o paralelo entre Adão e Cristo. Se em Adão todos herdamos a morte, em Cristo todos têm a oportunidade de receber a vida eterna. Ele é o segundo Adão, porque assim como Adão trouxe o pecado e a morte, Cristo trouxe a justiça e a vida. Ele se tornou maldição, assumiu todo o peso do pecado que estava destinado a nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ao assumir nossos pecados, Jesus nos resgatou, oferecendo a todo aquele que crer perdão e reconciliação com Deus. Em 1 Coríntios 15, Paulo resume esse paralelo de forma simples, porém profunda. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por meio de Jesus, somos libertos não apenas do pecado original, mas também de qualquer ideia de maldição hereditária. Sua obra na cruz nos dá uma nova vida, como está escrito:
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Compare agora com os seguintes versículos. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Essa resposta elimina a ideia de que o homem estava sofrendo por consequências dos pecados de seus pais. Em vez disso, destaca que a condição do homem era uma oportunidade para manifestar o poder de Deus em sua vida. Lembre-se de que nem todo sofrimento está ligado ao pecado. Para um entendimento mais profundo, precisamos examinar a questão da culpa sob a perspectiva da lei mosaica e, posteriormente, com Jesus. A Torá traz várias leis sobre punições pelos erros do povo ou por desobediência. A culpa era severamente punida. Contudo, apesar de termos leis, como em Deuteronômio 21, onde mostra a severidade da punição dos filhos desobedientes, também podemos observar que os pais não carregavam a culpa pelos atos dos filhos. Ao contrário, os filhos rebeldes é quem sofriam a punição. Essa lei não parece estar diretamente relacionada à lei do Italião, que neste caso tratava a culpa se baseando no princípio de justiça proporcional, olho por olho, dente por dente. Já que o filho rebelde não está pagando uma pena equivalente a uma ofensa específica, mas sendo punido pela sua rebeldia continuada e sua desobediência deliberada. A lei de Italião aparece no contexto de punições que visam justiça proporcional por danos causados. Seu objetivo era evitar excessos na punição para que o castigo fosse proporcional ao crime cometido. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. A intenção era evitar vinganças desproporcionais e estabelecer um equilíbrio justo, mas não lidava diretamente com a culpa de pais ou filhos por desobediência ou rebeldia. Comparando com Ezequiel 18, vemos que o profeta está lidando com um princípio novo e radical para a época, que rompe com a ideia de maldição hereditária ou de culpa herdada entre pais e filhos. Ele está falando de culpa em termos espirituais e morais, argumentando que Deus julga cada indivíduo de acordo com suas próprias ações e não pelas ações de seus antecessores ou descendentes. O foco de Ezequiel é justamente sobre a justiça de Deus, que é pessoal e baseada no comportamento e arrependimento de cada um. Portanto, Ezequiel está de fato lidando com a questão da culpa moral e espiritual e está afirmando que cada um é responsável por seus próprios pecados. A alma que pecar, essa morrerá. A alma aqui pode ser entendida como a própria pessoa, o ser individual e sua responsabilidade diante de Deus. Agora, talvez você esteja se perguntando como reconciliar essa visão de Ezequiel com a lei do Antigo Testamento que exigia a morte de filhos rebeldes. A chave para este entendimento está na progressão da revelação de Deus. A lei mosaica foi dada num contexto cultural e religioso em que o povo de Israel ainda estava aprendendo a viver em aliança com Deus. As punições severas serviam para manter a ordem e a santidade no meio da sociedade teocrática, onde a desobediência podia comprometer toda a comunidade.
Ezequiel, por outro lado, profetiza num período mais avançado da história de Israel, quando o povo já estava no exílio, refletindo sobre as razões de sua destruição e cativeiro. Nesse contexto, Deus usa o profeta para esclarecer que ele não pune coletivamente, mas individualmente, oferecendo assim esperança de renovação através do arrependimento. A lei de Moisés, ao tratar da culpa e da punição, enfatiza a santidade e a pureza da comunidade, mas à medida que a revelação divina avançava, como vemos em Ezequiel 18, Deus revela de maneira mais clara a responsabilidade pessoal e o princípio do arrependimento. Em ambas as situações, a justiça divina está em ação, mas com focos diferentes. Uma sobre a necessidade de manter a ordem e santidade na comunidade, e a outra sobre a responsabilidade individual diante de Deus. A própria lei do olho por olho e dente por dente contribui para este entendimento. Já com a chegada de Cristo e seu sacrifício vivo na cruz, para os que estão nele, nenhuma condenação há. Humanamente falando, pagamos o preço por nossas decisões, mas espiritualmente, nossas culpas já foram pagas com precioso sangue. Jesus se tornou maldição em meu e seu lugar. Sendo assim, não existe mais maldição hereditária, também não existe mais olho por olho e dente por dente, mas sim dar a outra face. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra face. Essa verdade nos traz grande conforto. Não estamos mais debaixo de qualquer maldição, seja hereditária ou ligada ao pecado original, porque Cristo nos libertou completamente. Em Adão herdamos a morte e o pecado, mas em Cristo herdamos a vida e a justiça. Não precisamos viver com medo de que estamos condenados por algo que nossos pais fizeram ou nossos avós. Ao invés disso, podemos nos agarrar à promessa de que, em Cristo, somos feitos filhos de Deus e a justiça já foi cumprida na cruz. Diante desse estudo, podemos concluir que, embora existam textos afirmando consequências que podem se estender por gerações, ou do princípio da justiça proporcional, a mensagem predominante nas Escrituras é de que cada pessoa é responsável por suas próprias ações diante de Deus. A revelação de Deus é progressiva e vemos isso claramente em Ezequiel 18, que nos traz grande conforto ao afirmar que não estamos condenados a carregar os pecados de nossos antecessores. Cada um de nós é avaliado de forma individual pelo Senhor, e isso se confirma posteriormente com a vinda de Jesus. Se você tem carregado o peso de uma suposta maldição hereditária que o seu líder religioso teima em afirmar, saiba que em Cristo somos livres. Jesus nos oferece uma nova vida, onde o passado não dita nosso futuro. Medite neste versículo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A justiça de Deus é perfeita e Ele nunca nos julgará pelos erros dos outros. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Apoie este trabalho curtindo, compartilhando. À sua direita, uma série bíblica para maratonar. À sua esquerda, um novo vídeo do canal. Deus abençoe a sua vida.